Você já se perguntou se Bob Esponja foi realmente sequestrado pelo motorista do ônibus que o levou até a Fenda da Pedra? Recentemente reassistiu ao episódio 35 da primeira temporada, chamado Fenda da Pedra. Muitos de vocês devem conhecer esse episódio como um dos mais bizarros de Bob Esponja, porque nele ele vai parar no fundo do oceano, um lugar extremamente escuro e cheio de peixes estranhos. Quando assisti a esse episódio pela primeira vez, ainda criança, fiquei tão aterrorizado que nem prestei atenção na história. No entanto, ao revê-lo agora, comecei a pensar em como tudo aconteceu e cheguei à conclusão de que nada foi por acaso. O episódio começa com Bob Esponja e Patrick saindo do mundo da luva e pegando o ônibus de volta para casa. No meio do caminho, Bob percebe que precisa pagar a passagem e começa a procurar sua carteira. No entanto, toda vez que ele se vira, seu balão em formato de luva bate no rosto do motorista. Deixa eu pegar minha carteira. Não, pera, deixa eu olhar do outro bolso. Não, Patrick. Que fica visivelmente irritado. Bob então continua procurando a carteira e batendo no motorista com o balão, até que este perde a paciência e manda Bob se sentar. Olhar aqui. Esqueça! Pode se sentar agora! Obrigado, senhor. Tudo. Durante a viagem, Bob e Patrick conversam sobre as coisas que compraram no mundo da luva, até que percebem que estão saindo da fenda do biquíni. Ô Bob Esponja, Fala, Patrick. onde é deixando a fenda do biquíni? Onde você viu isso? Acabamos de passar a placa, agora você está deixando a fenda do biquíni. Sem aviso, o ônibus os leva para um lugar escuro e sombrio, chamado Fenda da Pedra. O motorista, sem dar explicações, simplesmente expulsa os dois do ônibus e vai embora. Mas, senhor, temos que voltar pra fenda do biquíni. Sei. Esse lugar é sinistro e, para muitos fãs, esse episódio se tornou inesquecível não apenas pelo tom sombrio, mas também pelo seu humor. Olha, eu não consigo nem distinguir os banheiros. Isso vai ser fácil, Patrick. É só esperar alguém sair e aí a gente fica sabendo. É melhor esperar mais alguém sair. Bob pede para Patrick esperar enquanto ele procura o horário do ônibus. No entanto, no exato momento em que Bob se afasta, um ônibus aparece e Patrick, sem querer, entra nele, deixando Bob para trás. Mas será que foi realmente sem querer? Como o Patrick teria pego um ônibus por acidente e ainda pagando pela passagem? Bob tenta correr atrás do ônibus, mas não consegue alcançá-lo. Ele decide esperar no ponto, determinado a pegar o próximo que passar. No entanto, sempre que está distraído, um ônibus aparece e parte antes que ele consiga embarcar. Primeiro, um ônibus aparece enquanto ele amarra o sapato. Depois, quando ele tenta recuperar seu balão de luva. Segura esse ônibus! De novo, não! Com licença, senhor. Pode me ajudar? E mais uma vez, enquanto tenta comprar um doce na máquina. A situação se torna tão absurda que fica claro que os roteiristas quiseram zombar do personagem. E como se tudo isso não bastasse, um peixe com aparência alienígena rouba o doce de Bob e enquanto ele sai do ponto para correr atrás desse peixe alienígena, 3 ônibus passam ao mesmo tempo. Bob então tenta enganar o motorista criando um falso Bob Esponja do outro lado da rua, mas assim que o boneco cai, o ônibus acelera e o deixa novamente para trás. Ele até tenta se disfarçar de banco, mas sem sucesso. Quando assisti a esse episódio pela primeira vez, parecia apenas uma piada, mas hoje, sendo adulto, percebo que essas cenas servem para disfarçar o fato de que o Bob estava na verdade xingando mentalmente o motorista.
Depois que sua tentativa de se disfarçar como banco falha, Bob decide esperar na estação de ônibus, onde há uma fila enorme. Ele perde o último ônibus e o atendente o informa que não haverá mais ônibus até a manhã seguinte. Então as luzes se apagam, sua lanterna de luva também não funciona e agora ele está sozinho, no escuro e completamente apavorado. De repente, ele ouve um barulho estranho e sai correndo. Quem está aí? Bom, acho que esse lugar vai estar aqui amanhã. É melhor eu continuar andando. Ele acaba encontrando o mesmo peixe de antes, que agora está segurando seu balão de luva. Bob, inicialmente sarcástico, percebe que o peixe apenas queria ajudá-lo. O peixe, então, amarra o balão na mão do Bob e no instante seguinte, ele sai voando da fenda da pedra e finalmente voltando para a fenda do biquíni em sua casa. Agora, pensem comigo, foi tudo uma coincidência? Tenho certeza de que não. Para mim, isso não é nenhuma teoria, e sim um fato. Primeiro, o Bob irrita o motorista. Depois, o motorista extremamente irritado manda o Bob se sentar, acelera e os leva diretamente para a fenda da pedra. No momento certo, ele deixa o Patrick entrar no ônibus, separando os dois de propósito, e então avisa os outros motoristas da área para não pegarem uma esponja amarela. Pode parecer exagero, mas considerando o quanto Bob pode ser irritante até sem querer, e os acontecimentos seguintes do episódio, isso não me parece tão improvável. A forma como o motorista tratou o Bob, sem qualquer consideração, reforça que tudo foi planejado. Agora, sobre o Patrick, quando ele entra no ônibus, podemos ouvi-lo gritando. Isso me fez pensar, por que ele simplesmente não pulou do ônibus? A verdade é que o motorista forçou o Patrick a entrar no ônibus, e há duas coisas que indicam isso. 1. O Patrick consegue embarcar sem problemas, o que significa que o motorista não teve nada contra ele. E 2. No final do episódio, Patrick aparece no mesmo ônibus, indo para a fenda da pedra novamente para salvar o Bob Esponja. Não se preocupe, Bob Esponja, eu tô indo te buscar! Ou seja, Patrick não teria deixado Bob para trás por vontade própria. Sim, ele é meio lerdo às vezes, mas dá para ver que o Bob é extremamente importante para ele. Para reforçar a amizade dos dois, em episódios como Lar Doce Abacaxi, quando a casa de Bob é destruída pelos nematóides, Patrick imediatamente oferece abrigo ao amigo. Isso prova que Patrick realmente se importa com Bob e nunca o abandonaria de propósito. Mesmo em episódios mais bobinhos, podemos ver que eles possuem uma amizade verdadeira e confiam um no outro, mesmo quando têm ideias absurdas. Agora, um último detalhe sobre o motorista que eu esqueci de mencionar aqui. Reassistindo ao episódio, percebi algo estranho. Esse não é o Ned? Sim, Ned Peterson, o mesmo peixe que a Karen pagava para comer no balde de lixo e fazer o Plankton se sentir bem. Já chega! Acordo desfeito, computador! Eu não aguento mais comer aquela meleca, por mais que você me pague! Mas, peraí, Ned não era policial em outros episódios? Desde quando ele virou motorista de ônibus? Bom, isso me fez perceber e pensar que pode haver muito mais nessa teoria do que conseguimos perceber. O que vocês acham? Será que Bob foi realmente sequestrado? Se sim, foi apenas por irritar o motorista com os balões? Porque se isso for verdade, esse motorista pode ser um dos personagens mais malignos de todo o desenho. Então deixem as suas opiniões nos comentários e até o próximo vídeo.